Gente, vim no shopping pra resolver umas coisas que eu precisava, então aproveitando, né, pra criar conteúdo aqui pro vlog, mas... E tinha um moço, não tem essas maquininhas de ursinho? Tinha um moço na maquininha de ursinho jogando várias vezes. E aí eu pensei assim, gente, coitado, o moço é viciado, né? Ele tá perdendo o dinheiro dele. Só que o moço tava com uma sacola cheia de bicho de pelúcia. Ele deve ser craque dos bichinhos de pelúcia e veio aqui pra pegar vários. Fiquei chocada. Empreendedorismo, né? Ou ele tem muitos sobrinhos, muitos netos pra poder presentear. Gente, quem tem coragem de botar uma vela dessa pra queimar? Eu não tenho, não sei vocês. Mas eu não tenho. Olha que lindo. É lindo as coisas. Olha. Tão lindo. Ela vai querer comer isso. Ai, meu Deus, olha que lindo. Muito lindo. E muito caro, R$ 66,99. Meu Deus. Oi, gente, tudo bem? Tô aqui no shopping. Acredito que esteja difícil um pouco de ouvir minha voz, porque tá tocando música, eu esqueci o microfone, mas eu quero falar um pouquinho com vocês sobre contentamento. Esse é o Vlogmas número 4 e eu tô aqui no shopping, decoração de Natal, e vou falar um pouquinho sobre isso com vocês. Olha, eu tô num andar que é só de decoração. Muito lindo, tem 3 lojas de decoração de Natal. Essa, Belarte, a caçula ali. Ah, não, ali ainda é Belarte. Aí tem a caçula e aqui o amigão. Esse amigão eu queria conhecer há muito tempo. Aí como eu vim aqui pra resolver algumas coisas, aproveito para conhecer. Gente, que lindo! Olha que mimo! Não tem o preço, mas este bowl está por R$ 29,99. E as outras coisas não tem preço. Prato raso de Natal, R$ 29,90. Prato de Natal de sobremesa, R$ 24,90. Ou seja, R$ 25. Olha que coisa preciosa, sabe? Tigelinha. R$ 80. Da tigela achei o tempo. Nem a tigela. Enfim, um prato de sobremesa. Achei o preço até que bom. Queria bem achar uma caneca de Natal, mas não tá fácil não. Não é essas pequenas, é aquelas de Natal mesmo, sabe? Bonitonas. Oi, gente, tudo bem? Vim aqui falar sobre um assunto que tá queimando aqui no meu coração. Hoje eu fui ao shopping, né, pra resolver uma questão e ele aproveitei o tempo que eu tava esperando. Tinha uma fila, né, virtual, e aí eu ficava acompanhando ali do telefone e fui aproveitando pra olhar umas lojas, caminhar pelo shopping pra ver, né, as coisas, enfim. E uma coisa que tava queimando muito no meu coração era o tema contentamento. A gente tá no tempo das festas de fim de ano já. O ano passou bem rápido. Enquanto tá passando parece que demora, mas quando começa a se aproximar o mês de novembro, a gente já vê que as coisas correm muito, né? E eu
tenho refletido muito sobre contentamento, né? Desde da minha gravidez, né? Eu comecei a refletir muito e já faz um tempo da minha vida que eu penso muito no consumo, na forma de consumo que a gente vive. E esses tempos são propícios para exageros, né? Para competições, para comparação. E isso não é algo que eu quero viver, não é algo que eu quero que o meu filho aprenda, né? Então, graças a Deus, a minha família, né? Eu, meu esposo, a gente já tem uma forma de vida que se complementa. Então, nós não temos o hábito de consumir em excesso, consumir sem pensar. E eu quero trazer essa reflexão para você, né? É óbvio que eu, como mãe, esposa, coordenadora pedagógica, professora, coordenadora ali na igreja onde eu sou voluntária, né? A gente quer entregar o nosso melhor. Aqui no YouTube eu também quero entregar o meu melhor, no Instagram, em tudo que eu faço, as minhas publis, eu quero sempre fazer o melhor. Mas a gente também precisa pensar que as coisas têm um limite, a gente tem um limite, né? Eu não sei fazer tudo, você não sabe fazer tudo, e a gente precisa do outro também, né? E o contentamento também é sobre isso. Às vezes eu tava no shopping e aí eu via várias coisas e ficava pensando assim, caraca, eu poderia dar isso pro Theo. Mas o Theo não precisa apenas disso, né? E o contentamento também é sobre isso. Ele não precisa de tantas coisas materiais. De repente ele precisa que eu tenha a paz que não gastar tanto vai me dar, para que eu esteja mais disponível para ele. E isso é algo que tem martelado aqui na minha cabeça, né? E que eu tenho até procurado viver, porque realmente eu consigo reconhecer que isso é importante, né? Que essa forma de vida é a forma que eu quero para mim e para minha família. E aí eu trouxe 2 versículos aqui de referência. Um que está em Filipenses 4, 11 e 12. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi que seja qual for o meu estado, a estar contente com isso. Né? Então aqui fala sobre contentamento. Independente do que eu estou vivendo, independente do que se apresenta na minha vida, eu preciso ter contentamento, porque eu não confio que Deus está no controle da minha vida, eu não confio que a minha vida é regida e guiada por Deus. Então o contentamento é sobre isso, é sobre crer que o que eu estou passando, o que está acontecendo na minha vida, se ainda não chegou algo que eu espero muito, eu preciso estar contente com isso. Porque Deus é quem rege a minha vida. É a Deus que eu entrego todos os dias, os meus dias, a minha família, as coisas que estão por vir. Então a gente precisa ter paz, essa paz de crer que o controle da nossa vida está nas mãos de Deus, né? E o 12 diz assim: eu sei como é estar humilhado e sei também como é ter abundância, em todo lugar e em todas as coisas. Estou instruído tanto a ter fartura, a ter fome, tanto a ter abundância como a sofrer necessidade. E algo que eu penso, né, quando leio esse versículo, é que todas as pessoas já passaram por várias coisas na vida, né? E às vezes a gente, como ser humano, quando chega um momento mínimo de abundância, ao invés de a gente poupar para ter por mais tempo, a gente quer gastar tudo de uma vez, quer consumir em excesso, entrou um dinheirinho a mais, ao invés de poupar, vai lá e gasta tudo, né? Isso não é sábio. Então, quero deixar essa reflexão para nós nesse tempo, até para a gente poder pensar nesse período. Há necessidade de fazer tantas coisas, de gastar com tantas coisas, de consumir tanto, de até questão de conteúdos, né? Na internet. Há necessidade da gente consumir tantas coisas, da gente usar tantas coisas, gastar o nosso tempo, né, com coisas às vezes tão fúteis, como jogos, como séries,
né? Eu vejo pessoa postando que tá assistindo série, filme de Natal todo dia. Mas será que essa pessoa tá dando o mínimo de tempo, né, para Deus, para ler a palavra, às vezes tempo pro filho, pra família? O versículo tá em 1 Timóteo 6:6, que diz assim: mas a piedade com contentamento é grande ganho. Em outra versão diz grande lucro, né? Então eu acho que essa parte aqui se encaixa bem em finanças, né? Eu confesso que eu tenho bastante dificuldade com a parte financeira, mas ao mesmo tempo também eu sou uma pessoa que corro bastante atrás, né? Tô sempre ali buscando uma renda extra, fazer alguma coisa a mais. E, assim, uma meta, né, pra minha vida daqui pra frente, né? Esse ano eu já tive bastante mudanças na parte financeira, consegui ser bem mais controlada, consumir menos, mesmo quando eu tinha necessidade, porque às vezes a gente tem necessidade, mas dá pra esperar. E é algo que eu preciso buscar, essa virtude de ser sábia, né, na parte financeira, mais sábia. Então, eu acho que esse versículo se encaixa bem, né? Quando você tem contentamento, quando você consegue ser racional na questão do consumo, né? Na questão de comprar, você fica no lucro, porque se você não gasta, você tá poupando, né? Tá guardando, e quando você realmente precisar, você vai ter. Então eu deixo esses versículos para nossa reflexão e espero que vocês tenham gostado desse vídeo, né? Independente do período em que estivermos vivendo, né? Do tanto de suprimento que tenhamos, eu acredito que o contentamento ele é para todas as pessoas, né? Um dia desse estava conversando até com um moço, um taxista que me levou pro trabalho, e a gente estava conversando sobre isso, né? As pessoas, elas estão sempre correndo, não tem tempo para parar, para tomar um café com calma, não tem tempo para conversar com o filho, não tem tempo para ler uma história pro filho, não tem tempo para parar e ouvir uma coisa, estão sempre correndo para um lugar que elas nunca chegam, porque elas não têm contentamento, estão sempre buscando algo que nunca chega. Porque quando elas alcançam algo que elas estão buscando, elas logo encontram outro algo para buscar e nunca param, nunca agradecem, nunca ficam contentes com o que têm, né? E isso é algo que a gente precisa refletir. Essa geração é a geração que está correndo para um lugar que parece que nunca vai chegar, porque ela não tem foco e ela não tem contentamento, né? Então, deixo aqui essa reflexão. Hoje é o dia 4 do nosso Vlogmas. O próximo Vlogmas sai amanhã. Ou de repente os dois vão sair no mesmo dia, porque como eu tenho pouco tempo, né? Eu priorizo estar com meu filho, dar um pouquinho de tempo pra ele quando eu chego do trabalho. Então, às vezes, não dá tempo de eu finalizar tudo no dia. Ontem, por exemplo, eu não consegui postar o Vlogmas de ontem, porque cheguei bem cansada. E aí fui colocar o Theo pra dormir e acabei dormindo junto com ele. Mas pra mim isso me deixa contente, né? E me traz contentamento, porque a infância dos nossos filhos é a coisa que nunca vai voltar. E a gente só tem uma vez pra viver. Enfim, um beijo, gente. Até o próximo vlog, mas me segue aqui, né? Se inscreve no canal pra poder acompanhar esse período. Um beijão e até o próximo. Tchau.